Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma edição do nosso programa Café e Conversa, direto da Delicier Confeitaria. Sabe onde? Cidade de Franca, cidade maravilhosa. Me conta, pessoal, vocês já conhecem a Web Rádio 016? Se ainda não conhecem, minha gente, começa a seguir e já se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Quero perguntar para vocês, é importante essa pergunta, como é que está o seu inglês? Já está falando inglês fluente ou não? Para você que ainda não fez um curso de inglês, eu tenho uma dica maravilhosa. E quem está aqui com a gente hoje é o professor Pimenta. Ele que vai falar da escola de inglês, da importância de ter um curso de inglês, até para a sua vida pessoal e profissional. Professor Pimenta, seja muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Adriana. Quero deixar o meu hello para todos os ouvintes da Web Rádio 016 e agradecer a oportunidade de estar aqui com você e poder ter essa oportunidade de falar sobre o aprendizado de inglês no Brasil. Perfeito, professor. E nós que agradecemos. Professor, como começou, como surgiu a ideia de ter uma escola aí para oferecer curso de inglês? Adriana, essa pode ser uma história muito grande, mas a gente precisa resumir. Quando eu era criança, eu não gostava de estudar. Eu parei de estudar para trabalhar. Eu vou resumir bastante para você entender e também os espectadores ficar um pouco entendido da minha história. Aos meus 25 anos, eu resolvi voltar para a escola, terminar a escola. Quando eu terminei, me deu um tique na cabeça de estudar inglês. Eu não entendi, só por curiosidade. Eu não tinha nenhuma pretensão de ensinar o inglês. E quando eu comecei a estudar o inglês, nunca mais eu parei. Depois de 3 meses que eu comecei a estudar o inglês, eu tive um acidente de traumatismo craniano. E aí eu levei muito tempo para recuperar. E daí então, a partir desse momento que eu resolvi estudar inglês, tive o meu acidente, aí me deu esse que eu percebi que eu gostava de inglês e desse tempo para cá, nunca mais eu consegui parar de estudar o inglês. E como professor, eu posso garantir que o inglês é fácil. Ah, olha aí, gente. É um desafio. Eu tenho um olhar que é muito difícil, professor. Não sei se é porque eu ainda não me desafiei a fazer. Não, o problema é que a forma que o inglês é ensinado no Brasil, isso pode impactar muitas pessoas agora e às vezes até muitas escolas de inglês. A forma que o inglês é ensinado no Brasil, ninguém aprende o inglês. Então, quando eu digo para você que o inglês ele é fácil de aprender, é porque depende da forma que ele é ensinado. Das técnicas. Isso. Perfeito. E qual a metodologia do inglês? Essa é a mais importante, porque foi a que eu aprendi comigo mesmo. E eu não sei o que passava pela minha cabeça, que eu sabia algumas palavras em inglês. Então, um dia, eu falei para minha namorada, que é a minha esposa, inclusive ela está aqui acompanhando a gente, a Fala Cíntia, o nome dela, já falou, Cíntia a Pimenta. Cíntia. E eu falei para ela assim, eu vou estudar inglês e vou aprender inglês. Eu tinha algumas palavras e ali eu já formei algumas frases e perguntei, você sabe o que eu falei? Ela falou, não. Então, essa metodologia que eu uso, ela nasceu de mim, e ela foi sendo polida conforme o tempo que eu vim dando aulas. Então, como eu disse antes, eu comecei aos 25 anos, hoje eu tenho 44 anos, de lá para cá eu nunca consegui parar de estudar, e aí eu vim aperfeiçoando essa forma que... Sempre buscando desenvolver mais. Exato, pela experiência das aulas e de ensino, eu fui vendo qual a necessidade que o aluno tinha, quais exercícios funcionariam, e como eu te disse antes, por ter a visão que os exercícios que nós temos hoje em dia e sempre existiu e nunca mudou, esses exercícios, o brasileiro não consegue aprender inglês, e isso é provado. Então, a minha metodologia, ela nasceu de mim. Então, qual é a forma que eu ensino? Agora que está a coisa principal que pode impactar muitas pessoas. Eu ensino por memorização de palavras isoladas. E isso é o que é mais condenado no mundo do inglês, porque 100% dos professores de inglês, eles vão te falar, você não pode memorizar palavras isoladas porque não funciona. E já é aqui que eu resolvo o problema de toda pessoa que precisa aprender inglês e chegar à fluência.
Perfeito, professor. E qual a missão da empresa, da escola, professor Pimenta? Essa é a missão, fazer com que todo aluno matriculado que tem aula consiga aprender o inglês. De uma forma mais leve, que não assusta tanto, né, professor? Que às vezes a gente fica assustado com toda essa metodologia lá que a gente traz das escolas convencionais de inglês. Exatamente, porque o aluno ele precisa ter a segurança de que ele vai aprender. E o que assusta, como você está dizendo, Adriana, é quando o aluno começa as aulas de inglês, o professor começa citando: hoje nós vamos aprender artigos demonstrativos, advérbios de lugar, o presente simples, e todos esses nomes assustam, porque o aluno ele não tem ideia do que é um artigo demonstrativo no singular ou no plural. Então, o professor fica ali com toda essa metodologia, o aluno não memoriza a palavra para ele saber falar ela em inglês, e é aí que está o grande problema. E ninguém resolveu isso ainda, como profissional da área, muito dedicado ao que eu faço, e eu te digo que eu tenho certeza disso, porque a minha especificidade é conseguir desbloquear o inglês dos alunos. Então, respondendo um pouquinho ainda da sua pergunta anterior, qual que é o objetivo da minha escola? É fazer que todo aluno tenha sucesso no aprendizado do inglês e isso não venha a falhar. Muito bom e muito importante também, professor. E como é feita a interação sua com os alunos? Muito importante, porque as minhas aulas, elas são muito dinâmicas e a maior parte da aula, eu posso dizer, de 70% a 80%, é o aluno que participa, é ele que faz. Então, na aula, o aluno ele vai ouvir, ele vai pronunciar, ele vai escrever e depois, no momento da aula, como ele já treinou a pronúncia dele, a forma de escrever, a forma de tradução, aí a gente vem e explica a lição para ele, sem citar esses nomes gramaticais, que é o que assusta todo aluno e leva o aluno a falhar no aprendizado. E aí, então, ele aprende essa lição e a gente consegue o sucesso que a gente quer para os alunos. Professor Pimenta, a gente quer saber agora o endereço, como que faz uma aula com o professor Pimenta, se é aula presencial, se tem disponibilidade de fazer online, porque aqui já tem uma turma que está interessada. Certo. As minhas aulas são somente online. Eu tinha uma escola física, então eu decidi ficar somente no online, deu muito certo, traz muito benefício. Então, as aulas são online. O aluno ele tem direito de fazer uma aula experimental, sem nenhum compromisso, para ele sentir como que é a minha metodologia. E o endereço é onde eu moro, como é online, não é uma escola física, mas eu posso deixar aqui o endereço, tá bom? É Torquato Caledo, número 700, Vila Nicásio. Perfeito. E o Instagram? O Instagram, todas as minhas redes sociais, vai ter o @teacherpimenta. Como os professores são incentivados, professor? A forma que eu vejo que eles são incentivados é a forma que eu dou aula, pela minha metodologia, porque ela é muito diferenciada. Como eu te disse, isso pode impactar muito, vamos dizer, o Brasil, porque eu ensino por memorização de palavras isoladas. Então, os professores que eu tenho foram meus alunos, porque eles sabem como eu ensino. Se eu precisar de um outro professor que tem esse costume de ensino de metodologia tradicional, ele vai estranhar muito. Porque, para começar, ninguém concorda com uma memorização de palavras isoladas, porque não faz nenhum sentido. Porque, às vezes, uma palavra do inglês ela tem várias traduções. Só que aqui é a chave que eu descobri como fazer e como ensinar. Então, eu sei como lidar com isso e é o que ninguém descobriu ainda. Perfeito demais, professor, muito bom. Professor Pimenta, qual dica você deixa para novos empreendedores iniciantes? Adriana, começar. Começar. E depois se dedicar bastante e fazer o que ama. Por experiência, como eu te disse no início, eu comecei a estudar inglês, eu não sabia que eu gostava tanto. Depois desse tempo para cá, nunca mais eu consegui parar de estudar. Isso já tem quase 20 anos. Que você Então, venha aí retribuindo. Exatamente, porque se você começar e fazer o que você gosta, você vai estar sempre empenhando a ajudar as pessoas. E quando você resolve o problema das pessoas, nunca vai te faltar serviço. Isso é o que eu tenho de experiência, porque, como eu te digo, eu sou conhecido como o verdadeiro desbloqueador do inglês no Brasil.
Então, desde o início, quando eu comecei a ensinar, eu sempre resolvi o problema do aluno, que é aprender. Todo aluno que vem aprender inglês, ele já estudou. Inclusive, eu quero até deixar uma dica extra aqui. A maioria dos alunos que eu tenho, quase 100%, são alunos que vêm de curso e que estudam muito tempo. Por isso eu te falo, eu tenho muita autoridade no que eu estou te dizendo. Perfeito, professor. E a gente agradece pelas dicas. Muito bom saber que tem essa nova metodologia, essa nova opção da gente aprender inglês, que hoje é um desafio para muita gente. Mas eu também quero agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu imagino que o seu WhatsApp deve estar fervendo aí de alunos querendo informações, querendo se inscrever nos seus cursos. Vou te pedir para a gente finalizar, para deixar o seu Instagram, o WhatsApp, porque você faz as aulas online. Fala o seu WhatsApp para o pessoal que vai nos assistir já adicionar. Certo. Então, a nossa área é 016 também. O número é 99105 1105. Muito bom. Obrigada, professor. Pode mandar um abraço para a Cíntia, que eu sei que você está querendo mandar um abraço para a esposa. Sim, e para quem você quiser também. Sim, um super abraço para minha esposa, porque ela é o meu braço direito. Sem ela, eu não estaria aqui. Então, um grande abraço para ela. E quero agradecer a vocês também, Web Rádio 016, pela grande oportunidade que eu tive de vir aqui falar um pouco do meu trabalho. Nós que agradecemos, tá? A gente fala que a gratidão é nossa. Esse programa, ele não é nosso, ele é para quem está nos acompanhando sempre, eu falo isso. E a gente faz com muito amor e muito carinho, porque são profissionais como você, como essas pessoas que vêm aqui, que eu acho que o mundo precisa para se tornar melhor. Pessoas que têm histórias, pessoas que começam ali do zero, vai empreendendo e retribui aquilo que aprendeu, com dicas, deixando ali nas redes sociais delas o que a pessoa pode fazer, não tem aquele egoísmo. Então, a gente gosta de estar com pessoas assim, de levar o nosso trabalho para quem está precisando. Tá? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que nós estamos aqui na Delicier Confeitaria, direto da cidade de Franca. Pessoal, segue a gente lá nas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Obrigada e até a próxima edição do nosso programa Café e Conversa.